Ou o que você vê como substância no planeta é, na verdade, energia. É um fato científico que toda a existência é energia. One part of the energy Uma parte has da manifested, energia se manifestou em um certo nível de reverberação, which o makes it que a torna numa physical. forma física. Outra parte da energia The não se rest manifesta em forma physical física, form, mas but ainda still assim has a tem uma form. forma. So that Portanto, form, aquela forma, which que is not ainda yet não é physical, física, ou se recusa a se tornar física, mas ainda mantém uma forma, isso é uma aura, ou isso está sendo chamado de aura. As auras são de muitos tipos. Uma pessoa pode passar de uma aura muito black escura aura para uma to aura white pura e aura. clara. Entre estas duas, há milhares de tonalidades. Essentially, Essencialmente, o status physical, físico, mental, mental, emotional, emocional and e physical energético de states quem você é right agora, now, de certa incidentally, forma, é is representado represented por through sua aura. aura, ou é visível através da aura. Muitas coisas fantasiosas foram ditas sobre ela particularmente pela comunidade da nova era hoje. A lot of it is fiction. Muito disso é ficção, mas há algo de substancial nisso. Não acho que você deva se preocupar com esse tipo de coisa. Não tente ver a aura das pessoas. A aura é a periferia da pessoa. Eu gostaria que você olhasse um pouco mais para o que há de mais profundo no ser, em vez de olhar para a superfície. Surfaces for the doctors. A superfície é para os médicos, porque eles querem consertar alguma parte física que pode estar dando erro em alguém. A superfície não deve ser do interesse de um buscador espiritual. Ela é mais superficial do que a pele. O que você chama de aura é ainda mais superficial do que a pele, porque está ainda mais afastada. Portanto, pode dar certo. Se alguém tem o entendimento necessário, pode dar certo acesso à natureza da pessoa, mas você está olhando somente para a estrutura psicológica, emocional e física do ser humano. É melhor que as pessoas que estão no caminho espiritual ignorem a aura, a sua e a de todos, e se concentrem no âmago. Se você estiver focado no âmago, você terá uma aura maravilhosa. Se você se concentrar na superfície, você terá uma aura miserável. Portanto, não continue olhando para a aura dos outros nem para a sua própria. É hora de você olhar para o que há de mais profundo neste aqui e naquele. Se você olhar para o âmago deste, então naturalmente você verá o âmago de tudo, porque no âmago, isto This e and aquilo that doesn't exist in não core. existe. No Only this âmago só exists. existe este. On Na the surface, superfície, this and isto e that aquilo exists. existe. So, Então, sabe, as pessoas dizem que a beleza é superficial. Sim, certo tipo de beleza é superficial. Você não gostaria de alguém com a pele arrancada? Se você visse alguém sem pele, você não pensaria que ele é lindo, mesmo que fosse a mesma pessoa? Dessa forma, sim. Mas a aura nem sequer está na superfície.
Portanto, não vale a pena gastar tempo com ela. Se você se tornar consciente do âmago, talvez você possa visualizar a superfície, mas você tentar ver e ler a aura das pessoas, isso é uma coisa estúpida de se fazer. Você vai desperdiçar sua vida tentando fazer tais coisas. Se você estiver consciente, se sua percepção for aprimorada, você poderá ver coisas. É bom ver as coisas que estão lá. Se você começa a ver coisas que não estão lá, isso é... Você está se graduando de um ashram para um hospício. Se muitos de vocês forem nessa direção, podemos transformar o ashram num hospício? Sim. Portanto, é muito importante. Queremos manter isto como um ashram. Você quer transformá-lo em um hospício? Não, nós queremos manter isso como um ashram. Portanto, por favor, se você quiser manter isto como um ashram, você deve estar focado no que há de mais profundo, não na superfície. Superfície demais significa que vamos transformar o lugar em um hospício. Todo tipo de maluco que acredita ser espiritual, existem muitos assim no planeta. Eles são o maior obstáculo para que outras pessoas busquem qualquer espiritualidade. Em razão do excesso de malucos como estes, pessoas de pensamento correto, que são um pouco mais sensatas, não querem ter nada a ver com a espiritualidade. Portanto, por favor, não transforme isto em um hospício. Se você precisar ir, nós o promoveremos, mas não transforme o lugar em um hospício. O que nós chamamos de universo ou de cosmo é essencialmente uma complexa combinação de formas. Todas essas formas, planetas, estrelas, todos os sistemas, são todos formas. Quando essas formas evoluem por um período de tempo, para se tornarem formas eficientes, aparentemente perpétuas, elas se tornaram aparentemente perpétuas na nossa experiência por causa da perfeição da geometria que alcançaram. Não é algo que aconteceu repentinamente. Cada uma dessas formas evoluiu durante um período de tempo. Certas formas que evoluíram para além de um certo ponto. Quando eu digo certo ponto, se uma forma evoluir além da competência da forma humana, então nos referimos a ela como sendo uma forma divina, porque qualquer coisa que esteja acima da nossa capacidade e competência se torna divino na nossa experiência. Então, quando falamos formas divinas, o mal entendido nas religiões monoteístas é que aqueles que têm várias formas estão perdidos. Isso quer dizer que eles não sabem o que é a divindade. Eles inventaram muitas imagens. Essas formas não são inventadas, elas foram derivadas mediante a observação da natureza do universo. Identificar que certas formas são capazes de funcionar e existir em uma reverberação que vai além do que é normalmente considerado humano. Portanto, todas essas formas que identificamos como formas divinas merecem admiração. Acima de tudo, essas são formas que devemos aprender a usar, aprender a nos tornar acessíveis a essas formas, que são formas mais competentes do que nossa própria forma. Existem formas naturais nesse planeta que podem funcionar em uma intensidade superior à da forma humana, ou podemos reunir formas, ou podemos criar formas, uma certa combinação de formas
que funcionarão de maneira superior do que da maneira que somos agora? Na verdade, todo o sistema do yoga é simplesmente sobre organizar ou reorganizar a sua própria forma. Estes 114 chakras, que são uma certa forma de energia por si mesmos, se nós os reorganizarmos de uma certa maneira, o mesmo ser humano, que é apenas carne e osso, que vive dentro da natureza compulsiva daquela dimensão da vida, poderá de repente ser transformado em uma possibilidade superior. Foram essas pessoas que transformaram a si mesmas ou a geometria de suas existências para um nível superior, seja pela percepção, ou pelo entendimento, ou por pura intensidade de energia, ou por emoção. Elas se transformaram em uma forma geométrica superior, de modo que a sua própria presença exala uma dimensão completamente diferente de energia. Uma possibilidade completamente diferente se torna disponível em volta dessas formas. Assim, nós nos referimos a essas formas como formas divinas. Então, na Índia, essas pessoas são chamadas de Bhagwan, ou há tantos outros nomes que essencialmente significam semelhante a Deus ou divinos. A natureza do corpo humano veio com uma certa organização. Há toda uma ciência que se tornou uma espécie de pseudociência atualmente por conta da... As ciências intuitivas sucumbiram porque a integridade geral da sociedade decaiu. As pessoas começaram a dizer coisas. Achismo é considerado intuição. Do contrário, sempre que uma criança nascia, normalmente na Índia, eles costumavam chamar uma pessoa intuitiva que viria e observaria a geometria do corpo da criança e diria: isso é o que é possível na vida desta criança. Não na observação das estrelas, mas simplesmente observando a geometria do corpo da criança, a geometria energética do corpo da criança. Provavelmente a maioria de vocês já ouviu falar sobre como uma certa pessoa previu o futuro de Gautama, o Buda. Ela disse que ele se tornaria um grande imperador ou um grande santo. Então, para as mentes lógicas, isto pode soar como: ah, qual é? É isso ou aquilo? Se você prevê os dois lados da moeda, você está fadado a acertar. Não, ele está apenas falando sobre olhar a intensidade da geometria. Ele está dizendo que ele atingirá coisas grandiosas no mundo material. Por ser o filho de um rei, dizem que ele talvez se torne um grande imperador. Ou, por conta de uma certa observação, se tal intensidade estiver presente na criança, porque ela perderia seu tempo governando as pessoas? Ela iria preferir acolhê-las, o que seria mais sensato a ser feito? Ela iria preferir transformá-las, o que seria mais sensato a ser feito? Então ele disse que a intensidade vai além de ser um imperador. Por ser o filho de um rei, provavelmente se tornará um imperador, mas quando eu vejo a intensidade dessa geometria, talvez ele se torne um grande sábio. Bem, aconteceu do outro jeito. Ele não estava errado nessa previsão. Se ele tivesse recuado em sua vida por algum motivo, talvez ele tivesse se tornado um grande imperador, um conquistador. Talvez ele tivesse conquistado muitas terras e se tornado um grande imperador. Grandes imperadores não surgiram sem muita astúcia, violência e muitas coisas que a maioria das pessoas não gostaria de fazer em suas vidas. Para ser um grande imperador, você terá que fazer muitas coisas que muitas pessoas sensatas não estão dispostas a fazer. Então, Gautama escolheu o outro caminho e a previsão não estava errada. A previsão é observar a semente e ver que ela poderá se tornar uma grande árvore. Então, a geometria do corpo, reorganizar a geometria do corpo, é sobre criar uma forma divina a partir de um sistema simples de carne e osso que nós temos. Há algo de errado com a carne e o osso? Nada de errado. Vem com suas limitações, é uma forma compulsiva.
Há algo de errado em ser compulsivo? Nada de errado. Se você não compreende o que significa ser livre, nada de errado em ser compulsivo. Há algo de errado em ser uma criatura neste planeta? Nada de errado. É apenas que, se você morrer sem explorar a possibilidade de ser algo mais, a vida humana não será completa. Toda vida, desde menor até a maior, almeja se tornar uma vida plena. Pelo fato de o ser humano vir com essa possibilidade, que é bastante ilimitada, por conta disso, as pessoas estão tentando estabelecer suas ambições e metas de vida, o que é uma vasta possibilidade. As pessoas estão tentando limitar para se sentirem vencedoras. Se passam em um concurso, se sentem ótimas. Se conseguem um emprego, se sentem ótimas. Se ganharem 1 milhão, se sentem ótimas. Qualquer bobagem desse tipo. Isso é como se, entre os paralíticos, você fosse um campeão só porque tem 2 pernas. A possibilidade humana veio com uma possibilidade ininterrupta. Não tem como você ou eu conseguirmos fixar uma meta. Se eu conseguir isso, estarei satisfeito. É uma maneira estúpida de cultivar a vida. Se você organizar sua geometria interna adequadamente, isso se tornará uma máquina capaz de ir bem longe. Quão longe ela irá, internamente, é inteiramente determinado pelo ser humano, pelo ser individual. Mas quão longe ela irá no mundo é determinado pela época, pela sociedade, pela estrutura social, tantas coisas. Você pode ser derrubado no caminho. Você pode não ser crucificado, mas alguém pode atropelar você na estrada, sabe? Então, até onde chegaremos no mundo, isso está sujeito a muitas coisas. Até onde chegaremos internamente? Isso é apenas uma questão de organização da geometria, entendimento, percepção, compreensão e a competência de ser capaz de organizar isso. Todo o sistema yógico, começando pela etapa física dos asanas até todo o resto, é essencialmente para reorganizar ou reengenhar nossa geometria de tal forma que comece a funcionar de uma maneira que você não imaginava ser possível até então, para viver sua vida além de suas ambições. As ambições estúpidas chegaram até você por conta da sociedade limitada em que você vive. Baseado nisso, se você estiver um passinho à frente do seu vizinho, suas ambições foram alcançadas? Não, não, não. Eu não estou pensando apenas nisso, eu quero ser o homem mais rico dos Estados Unidos. Ainda está entre os paralíticos, entre eles você é um campeão, isso é tudo. Então, uma possibilidade ininterrupta não precisa ser encapsulada em algo bobo, baseado nas circunstâncias em que vivemos no momento. E se você não sabe disso, o veneno da naja também é um intoxicante se for usado de uma certa maneira. Por que a necessidade de intoxicação está crescendo na sociedade? Há muitas razões. Uma coisa básica é que as pessoas não estão mais lutando pela sobrevivência. Um grande segmento da sociedade saiu desse modo de sobrevivência. Quando as pessoas saem do modo de sobrevivência, elas precisam encontrar outras áreas de interesse e algo de envolvimento arrebatador. Se isso não acontecer, a necessidade de prazer e a necessidade de intoxicação aumentará naturalmente nesta sociedade. É por isso que é muito importante que, mesmo que os pais sejam ricos, os filhos não deveriam conhecer a riqueza até chegarem a uma certa idade. Nesta cultura, até mesmo os reis mandavam seus filhos para Gurukula, onde estudavam com outras crianças, onde todos viviam em condições bem básicas. Porque o senso de disciplina necessário, de envolvimento e de engajamento com a vida, precisa ocorrer antes que a riqueza entre na vida de alguém. Caso contrário, a riqueza se tornará um fardo que você carrega na cabeça. E é isso o que está acontecendo com essa geração. E a outra razão é porque, hoje em dia, ambos os pais estão, em grande parte, trabalhando. Nos primeiros anos, a criança não está recebendo a atenção necessária que ela precisa
Então, naturalmente, vários desvios acontecem e não fazem atividade física suficiente. Quando você não gosta da condição física do seu corpo, então a única outra coisa que você vai gostar é da intoxicação. Se você não gosta da vibração e da vitalidade do seu sistema, então a intoxicação se torna o único caminho. E, atualmente, as drogas não são apenas intoxicação, elas também os fazem sentir vibrantes por algumas horas. Portanto, a geração, de forma maciça, está se movendo para esse caminho. E outra razão importante pela qual esta geração está indo em direção a essas drogas é que em suas mentes, os céus que lhes foram prometidos estão desmoronando. Talvez ainda não consigam elaborar isso muito claramente, elas não têm a clareza ou a coragem para dizer isso, mas, por muito tempo, tem se controlado as pessoas dizendo que se você se abstiver de todas essas coisas, no céu tudo isso estará disponível em enormes quantidades. Agora os céus estão desmoronando, então eles estão tentando beber tudo por aqui mesmo. Portanto, desta forma, existem muitos aspectos. Fundamentalmente, não é necessário que um ser humano lute fisicamente por sua sobrevivência. Isso, por si só, aumenta a necessidade de intoxicação. Quais são as soluções? É muito importante para aqueles que têm filhos em fase de crescimento envolvê-los em esportes. Outras atividades que os envolvam com a natureza, como trilhas, escalada, natação, alguma atividade intensa e que tem envolvimento com a natureza ao mesmo tempo, arte, música. Eles devem se apaixonar por alguma coisa. Eles precisam aprender a conhecer os prazeres do seu intelecto, da sua emoção, da sua consciência. Quando uma pessoa começa a desfrutar dos prazeres da mente, dos prazeres do seu intelecto aguçado, dos prazeres da emoção, dos prazeres da sua consciência, então, se entregar aos prazeres do corpo, naturalmente isso cairá de forma drástica. Portanto, é muito importante que as crianças passem por uma variedade de atividades, envolvimento e um envolvimento intenso em várias coisas. Isso reduzirá a necessidade de álcool e de drogas, mas devemos entender isso, que hoje em dia isso está sendo fortemente comercializado e sinto muito, os filmes estão promovendo isso. Em todos os lugares é como se fosse uma coisa social, a menos que você beba, você não serve para nada. As pessoas me perguntam, Sadhguru, você bebe? Eu digo, sim, eu bebo água. Elas me olham como se eu fosse uma criatura estranha, só água? Sim, a bebida mais fantástica que você poderia beber é água, pois este corpo é feito de água, não de álcool. Este corpo é 70% água, definitivamente não de álcool. Mas, acima de tudo, eu sou um caso diferente, pois encontrei dentro do meu sistema como sendo este a melhor fábrica de químicos. Se você quiser se intoxicar, você pode gerar isso de dentro. Um tipo de intoxicação que deixa você embriagado e superconsciente ao mesmo tempo. Esse é o tipo de intoxicação que nós devemos apresentar às nossas crianças e aos nossos jovens. É por isso que estamos nos esforçando para levar a tecnologia do yoga para a vida de todo mundo. Se você entrar em certos estados dentro de si mesmo, conhecerá a intoxicação como nenhuma outra droga ou bebida seria capaz de criar. Ao mesmo tempo, você permanecerá superconsciente e isso fará milagres à sua saúde e ao seu bem-estar. É hora de aprendermos a fazer as coisas de uma forma tecnologicamente mais avançada. Nós temos os meios para isso, para que as pessoas se voltem para dentro e conheçam os maiores prazeres da vida. Nós devemos fazer com que os nossos jovens experienciem isso. A menos que você dê a eles uma alternativa, eles voltarão para a garrafa, eles voltarão para a pílula. Neste momento, para ser saudável, você precisa de química. Para estar em paz, você precisa de química. Para ser alegre, você precisa de química. Para experienciar qualquer coisa dentro de si mesmo, você precisa de ajuda química. Então você tem que entender que quando uma geração usa química desse jeito, se 90% das pessoas começarem a usar produtos farmacêuticos e outros tipos de química diariamente,
A próxima geração que nós produziremos será, em muitos aspectos, menos do que nós somos. Isso é um crime contra a humanidade. Todos nós devemos despertar para esse fato e fazer o que for necessário. A questão é como maximizar quem você é, não é? Você tem deficiência de atenção. Já eu tive outro tipo de problema, eu prestava atenção demais. Se eu prestasse atenção nisto, eu não conseguia desviar minha atenção para aquilo, eu ficava olhando para apenas isto por horas. As pessoas também achavam que isso era um problema. As pessoas achavam que era um problema, ele está olhando apenas para uma única coisa o tempo todo. Lembro-me tão bem dessa situação, era tão insano. Você sabe que meu pai se destacou academicamente a vida toda, mas infelizmente, ele produziu um filho como eu, que não tem nenhuma preocupação acadêmica de qualquer tipo. Então ele se considera um disciplinador muito rigoroso, e de noite, das 7 às 9, todas as noites, todos nós, os 4 irmãos, deveríamos estudar livros didáticos. Eu pegava qualquer livro, porque para mim não importava qual. E eu abria em qualquer página. Eu não me importava em qual página, eu apenas abria em qualquer página. E eu encontrei uma pequena partícula na página, uma partícula minúscula, alguma marca no papel. Eu apenas olhava para aquilo, e isso era tudo. Aquilo prendia a minha atenção de tal forma, eu ficava sentado lá por 2 horas apenas olhando para essa partícula. Eu não lia uma única palavra, mas eu nunca olhava para cima, para aqui e ali, porque aquilo realmente prendia a minha atenção. Por 2 horas eu ficava apenas olhando para a partícula, porque há tanto em uma mísera partícula. Sabe? Existe um mundo inteiro em uma partícula. As pessoas passam vidas inteiras observando uma molécula microscópica ou um átomo, não é? Uma partícula é muito maior do que um átomo. Então, as pessoas pensavam que eu estava ficando louco porque eu prestava muita atenção. Portanto, não vá se rotulando disso e daquilo. Quem decide que você tem déficit de atenção? Existe algum padrão de quanta atenção você deve prestar? Ou de quanta atenção você deve receber? Não existe tal padrão em nenhum lugar, não é? Você está inventando? O problema é que, desde a infância, as crianças são rotuladas e têm de carregar esse rótulo pelo resto da vida. O nível de atenção que você tem aos 5 anos, o nível que você talvez tenha aos 6, aos 7, aos 8, aos 15 ou 20 anos, podem ser totalmente diferentes. Muitos de vocês não evoluíram ao longo desse processo? Não evoluíram? No primeiro dia de aula, você não conseguiu entender nada. Talvez mais tarde você tenha se saído bem. Ou pode ser que no primeiro dia você pareceu ter entendido tudo. No final do ano, você não entendeu nada. Sim ou não? Você é um rapaz jovem? Há garotas onde você mora? Eu sou engenheiro mecânico. Não, tudo bem. Eu sou engenheiro mecânico. Há garotas onde você mora? Eu perguntei. Não, engenheiros geralmente tendem a morar em lugares onde não tem muitas garotas, então... Elas devem estar se mudando por algum motivo. De onde veio isso, engenheiro mecânico?
Mecânico na cabeça? Então, você está em uma certa idade. Agora, você se sente atraído por alguém. Você não tem que se concentrar, não é? Olá? Você não precisa se concentrar. Elas vão invadir? Então é apenas um nível de interesse. Se você tem um profundo nível de interesse em alguma coisa, a atenção virá. Por que não viria? Você ainda não encontrou nenhum interesse em nada? Eu não sei com qual parte da mecânica você está lidando em Londres. Ouvi dizer que o relógio não está funcionando. Portanto, se você se sente profundamente atraído por alguma coisa, por que não prestaria atenção? A atenção virá. Eu presto a mesma atenção que as outras pessoas? Talvez não. Eu nunca prestei atenção no que acontecia na sala de aula, porque não achava aquilo interessante. Mas a minha atenção estava em todo tipo de coisa. Isso quer dizer que eu não tenho, que tenho déficit de atenção? Não, não estou interessado no que eles estão colocando na lousa. Só isso. Então agora, infelizmente, todas as garotas se mudaram da sua vizinhança, portanto, você tem deficiência de atenção. Encontre algo pelo qual você seja apaixonado, a atenção virá. Por que não viria? Não necessariamente isso que eu disse. Qualquer coisa. Estou pegando esse exemplo de uma garota porque existe um apoio químico. Sim, há uma química trabalhando para a sua atenção. Outras coisas precisam de um pouco mais de esforço para prestar atenção. Você precisa desenvolver alguma intensidade de paixão. Aquele algo que seja importante. O que você acha que seja importante? Se isso entrar em sua perspectiva, a atenção virá naturalmente. Eu sei que os outros dirão outras coisas, mas o que estou lhe dizendo é que, qualquer que tenha sido o seu estado mental, da sua infância até agora, não precisa ser o estado de sua mente para o resto de sua vida. A coisa mais fácil de se fazer é mudar a estrutura da nossa mente, não é? Mudar a estrutura do nosso corpo é muito difícil. Mudar a estrutura da nossa mente é a coisa mais fácil de fazer, porque essa é a coisa mais flexível, mas você transformou-a em um bloco de concreto. Para que você quer usar sua cabeça? Só para cabecear? Eu estou perguntando. Você deve manter isso o mais flexível possível, não é? Olá? Se você transformou isto em um bloco de concreto, qual é a intenção? É por isso que eu acho que tantos, quero dizer, os fãs de futebol são tão apaixonados. Essa é a única coisa que apreciam. Isso também é bom quando é bem feito, mas a cabeça pode ser usada para muitas outras coisas. E você pode fazer muito mais coisas apenas se a mantiver completamente fluida e flexível. Do contrário, um bloco de concreto será útil somente para certas coisas. Então não importa que rótulos eles coloquem em você. Se você quiser, você pode mudar a estrutura da sua mente.